Olá, amigos. Eu sou Marcelo Barandier e me proponho a falar sobre Apocalipse capítulo 17 e capítulo 13, com o objetivo de esclarecer como se encontra o nome da besta através do número 66 e também quem é o anticristo, qual é a marca do anticristo, né? Mas eu peço a vocês que se inscrevam neste canal e deixem um sinal de positivo ou negativo conforme a vontade de vocês. Eu procurarei ser o mais sucinto possível para que haja um entendimento bem claro e que seja bem objetivo. Mas antes de começar, eu queria que vocês soubessem o que as pessoas falam para descaracterizar a verdade de Deus da palavra escrita na Bíblia. As pessoas questionam dizendo o seguinte: quem escreveu a Bíblia? Bom, quem escreveu a Bíblia foi um homem, porque bicho não escreve nada. Eu não tenho conhecimento que em nenhuma parte do mundo algum bicho tenha escrito alguma coisa. Desta forma, os homens escrevem coisas boas e coisas ruins, coisas fantásticas ou não fantásticas, né? Inspiradas por Deus ou não. E essa é a grande questão. Vamos para a veracidade da Bíblia. Eu poderia ler o texto, mas não tem muita necessidade, né? Porque no livro de Apocalipse 17, eu vou falar com as minhas palavras, mas de uma forma bem simplificada, né? São 7 reis, que também são 7 reis que estão na cidade das 7 colinas. Roma tem 7 colinas e a Igreja Católica tem 7 reis. Esses reis começam a contar a partir do dia 11 de fevereiro de 1929, no Concílio de Latrão, quando Benito Mussolini fez um acordo com o Papa Pio XI. Né? Benito Mussolini disse o seguinte: eu vou implantar o meu governo fascista na Itália. Né? Não quero que vocês emitam opinião nem sejam contra mim, apesar de eu saber que vocês têm força política e religiosa o suficiente para tal. Nós podemos fazer um acordo, nós podemos fazer um acordo para que todas as partes sejam beneficiadas. E assim foi feito. Ele assinou junto com o Papa Pio XI o Concílio de Latrão. E daí por diante a igreja passa a ser um país romano sob um sistema de monarquia. Então, para ficar bem claro, o acordo era que o Vaticano não se metesse nem emitisse opinião no governo fascista dele. E ele devolveria as terras que a Itália tomou do Vaticano e faria do Vaticano um país romano sob um sistema de monarquia. O nome do concílio é Concílio de Latrão, 11 de fevereiro de 1929. Bom, então, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, que diz assim: são 7 reis, 5 caíram, o sexto já existe e o sétimo há de durar um pouco de tempo, e o oitavo serão dos que já foram. Primeiro, o oitavo não é contado entre os 7 por uma questão muito simples. Ali não está falando de pessoa física, está falando de espírito. Então vamos pegar do começo e prestar bem atenção. São 7 reis, 5 caíram. O primeiro rei é Papa Pio XI. Cair é morrer. Então o primeiro Papa a morrer é o Papa Pio XI. O quinto a morrer é João Paulo I. O sexto já existe, João Paulo II. O sétimo vai durar um pouco de tempo, é o Bento XVI que renunciou, durou um pouco de tempo. E o oitavo serão dos que já foram. Por que o oitavo não é contado entre os 7? Porque ali não está tratando de pessoa física, está tratando de espírito. E como diz no livro de Apocalipse que no fim dos tempos se levantaria o oitavo rei, o filho da perdição, que blasfemará contra o Altíssimo, enganará muitos e muitos receberão a sua marca, vamos ver que o sexto rei tem a marca da besta, que é o 666, e o oitavo rei tem a marca do sol, embora isso não fique muito implícito, mas é público e notório que a marca do anticristo é o sol, e eu, no decorrer do vídeo, vou explicar por quê.
No livro, vamos ver que é o seguinte, que dos 7 reis, 5 caíram, o sexto existe, o sétimo vai durar um pouco de tempo. João usa o tempo passado, presente e futuro, dizendo que 5 caíram, passado, presente. O sexto já existe, né? O sexto já existe e o sétimo vai durar um pouco de tempo, porque ele está vendo na frente. Ele esteve na nossa geração no dia 28 de setembro de 1988, porque ele está usando um tempo presente, e esse tempo foi quando saiu a fumaça branca no Vaticano, empossando o Karol Wojtyła, né, polonês, como o Papa João Paulo II, que foi um grande Papa, mas o diabo não é burro. As pessoas pensam que ele vai vir dando cabeçada, chifrada, não. Ele vem para enganar o mundo. E para enganar o mundo, ele vem no sapatinho, vem na moral, né? Vem tratando as pessoas bem e tentando misturar o santo com o profano sem que as pessoas percebam. Desta forma, dos 7 reis sobrou só o sexto, que é João Paulo II. Quando João diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, ele diz o seguinte: o número da besta é número de homem. Quem tem entendimento, calcule, porque o número é 666. Como ele pode transformar o nome de um homem em número, ou como ele pode chamar um homem de número? Não, não vai chamar o homem de número. Ele transformou o nome de um homem em número. Ele transformou o nome de um homem em número. Transformando o nome desse homem em número, como é possível? Usando um idioma alfanumérico. E o latim, sendo a língua oficial do Vaticano, é um idioma alfanumérico no qual nós podemos transformar as letras em algarismo romano. Então ele escreveu o nome de João Paulo II em latim, que em latim, João Paulo II fica assim: Ioannis Pavlovich II. Ele transformou as letras cabíveis deste nome em número. Como ele fez isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um papel, vou deixar alguns segundos diante do vídeo para que vocês possam copiar e tirar suas dúvidas e somar ou procurar outras fontes de pesquisa para que vocês não tenham dúvida da veracidade desses fatos. Bom, está aqui, ó. Está aqui, ó, o nome de João Paulo II, escrito em latim, e as letras cabíveis para o algarismo romano transformado em numeral e somado dá o 66. Ioannis Pavlovich II. Bom, eu estou segurando por esse tempo para que não seja necessário parar o vídeo. Espero que todos tenham anotado e vamos seguir em frente. Então já sabemos que o número da besta é relativo ao Papa João Paulo II. Ele, dentre os 253 papas sepultados pelo Vaticano, é o único que tem o túmulo vigiado 24 horas por dia, porque a Igreja Católica espera que ele se levante, como está escrito. E ele foi ferido de morte e chegou a entrar no sepulcro. Porém, ele se recuperou dessa chaga mortal e 5 dias depois ele estava andando no Vaticano falando com as pessoas e o mundo se maravilhou com o pronto restabelecimento dele. Inclusive, ele foi no presídio perdoar a pessoa que lhe causou essa chaga de morte. Então diz, e o mundo se maravilhou vendo que a ferida da besta, que é a chaga mortal, da qual ele se recuperou. Então, entendemos já que João Paulo II, sendo o sexto rei, e tendo seu nome transformado em algarismo romano, escrito em latim, e tendo seu nome transformado em algarismo romano, ele é a besta. Dizem, vai ser o Macron. Ele não é líder religioso, porque a besta é o lobo na pele de cordeiro. E a França não é sistema de monarquia. Vai ser um presidente da ONU. A ONU também não é sistema de monarquia. E se é o lobo na pele de cordeiro, o cordeiro imita Jesus,
E se ele vai enganar o mundo, ele vai enganar o mundo dentro de uma igreja, e a igreja tem que ser grande, né? Tem que ser uma grande igreja. Desta forma, nós vemos também que o oitavo será um dos que já foram, porque o oitavo é o Papa Francisco que não tem espírito próprio. Como ele não tem espírito próprio, ele tem o espírito do dragão. Eu vou fazer uma parte aqui, ligeiramente, dizendo o seguinte, que Jesus vem no cavalo branco para matar o dragão e tem a língua como espada. Isso não é brincadeira nem filme de Spielberg. Alguns irmãos cantam que ele vem cavalgando pelas nuvens. Não vem. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer esses símbolos. Prestem bem atenção, que São Jorge é mentira. O dragão é o espírito maligno que tem uma palavra persuasiva, convincente, contundente, que vai ferir a alma do homem com a palavra, como quem fere com fogo. Por isso, representado pelo dragão. O cavalo é símbolo da guerra para vários países e para Israel também. Então, esse Papa vai fazer paz entre árabe e judeu, entre outras coisas, fazer a imagem do João Paulo II, vai canonizá-lo e vai dar vida a essa imagem e o mundo vai se maravilhar e achar que ele é Deus. Então, mas ele não sendo adorado como pretende, quando o terceiro templo de Salomão estiver construído, ele não vai ser adorado pelo judeu. Ele vai instigar o mundo a atacar Israel para acabar com o judeu. E sendo assim, o judeu vai revidar. Está escrito, o mundo convergirá contra uma pequena nação, ela se levantará rugindo como um leão, né? Enfim, o rugindo como um leão. Israel só tem duas tribos, Benjamim e Judá. A tribo de Judá tem o leão como símbolo e o símbolo da tribo de Judá é Jesus. Então Jesus vem no cavalo branco, entre aspas, porque o cavalo é símbolo da guerra. Como as nações vão convergir contra o Estado de Israel, né? O que é que vai acontecer? Jesus vem chefiando o exército de Israel como general. O cavalo é símbolo da guerra, ele não vem no cavalo, é símbolo da guerra, é uma metáfora. E Jesus tem a língua como espada para proclamar novamente os mandamentos de Deus, para que os homens saibam o quanto se afastaram da lei de Deus, aceitando a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é relativa aos 10 chifres da cabeça da besta, porque a Terra vai ser dividida em 10 blocos econômicos, porque os bichos que têm chifre, o poder dele está no chifre. E o poder do homem está no dinheiro. Então, 10 chifres são dinheiro. Nós, futuramente, dentro dessa nova ordem mundial, implantada pelo anticristo, diz o seguinte, nós seremos cidadãos sul-americanos, não brasileiros, argentinos, cidadãos sul-americanos, não argentinos, e assim sucessivamente. A Terra vai ser dividida em 10 blocos econômicos, como, por exemplo, ALCA, Mercosul, União Europeia, União Asiática e tal, tal, tal. É assim. E, desta forma, na identidade que nos caracterizará como cidadão sul-americanos, terá um código de barra que é o 666. Né? Então, nós vemos ainda o seguinte, que a nova ordem mundial não concerne só a isso. Diz também, se você contrapor casamento de homem com mulher com mulher, é homofobia. Se você bater no teu filho, tu vai ser denunciado no conselho tutelar. E ainda que você tenha muita amizade com uma pessoa de cor, você não pode mais chamá-lo de preto, de crioulo, de negão. E antes podia, não tinha nada demais. Algumas vezes as pessoas usavam isso como um elemento pejorativo, mas quem tinha amizade com seus amigos afrodescendentes não tinha problema nenhum, também como não tinha problema de ser chamado de branco azedo ou coisa parecida. E nessa nova ordem mundial, nós vamos ver todas essas coisas que contrapõem a lei de Deus. E Jesus vem no cavalo branco, que é a guerra, mas ele é uma pessoa de cor bem morena, mais para preto do que para branco. Né? Isso está no livro de Isaías, capítulo 53, que diz que ele era como a raiz de uma terra seca. O aipim é uma raiz e é escura. A árvore é uma raiz, passa a ser chamada de árvore quando tem copa, mas é uma raiz e é escura. Bom, voltemos então à questão do
do anticristo. O Papa Francisco é o 8º rei, o filho da perdição. A perdição é a besta, que é o 66, o 6º rei, e ele é o filho da perdição. Ele não tem espírito próprio e por isso não é contado entre os 7. Ele é contado à parte, porque ali está falando, são 7 reis, e o 8º será um dos que já foram. O 8º será o único rei que sobrou dos 7, que é o 6º rei, João Paulo II. Deus disse a Ezequiel o seguinte, com relação à marca do anticristo, vamos fazer uma análise aqui rapidamente. Deus diz a Ezequiel assim, Ezequiel, os anciãos de Israel levantaram a minha ira, porque estão de costas para o meu templo, olhando para o norte e adorando o Deus Sol. Porque o Deus Sol é o diabo do mitraísmo. E o sacerdote de Dagon, que é o diabo do mitraísmo, usava uma mitra, que era um meio corpo de peixe, com a cabeça de peixe virada para cima. E muitas pessoas pensam que o peixe é um símbolo cristão, mas não é, é um símbolo do mitraísmo. E o que o Papa usa como chapéu, né, em eventos religiosos, é uma mitra, estilizada como se fosse uma boquinha de peixe aberta para cima. Quando ele usa a coroa, são eventos de Estado, porque é reinado, ele vai usar a coroa. Então, vemos ainda em algumas músicas com mensagens subliminares inspiradas pelo inimigo. Vou citar algumas músicas aqui. Palco, do Gilberto Gil, que diz assim: subo nesse palco, minha alma cheira talco. Fala alguns versos, depois ele cita esse verso assim: venho para a festa e sei que muitos têm na testa o Deus Sol como sinal. Então, o Sol é a marca do anticristo. A Cassiane canta: quando o segundo Sol chegar, vai realinhar a órbita dos planetas. Ela quer dizer, numa mensagem subliminar, que ele vai reorganizar o universo que nós vivemos numa nova ordem mundial. Por isso, Jesus vem com a língua como espada para proclamar novamente os mandamentos para que os homens saibam quanto se afastaram da lei de Deus. E eu vi a vida que ardia lá fora, porque o primeiro Sol já passou. O primeiro Sol é a besta. Então, um simples vislumbrar da besta manda um homem para o inferno. Então, essa vida que ela via, que ardia lá fora, ela via as vidas que já foram, né, segregadas pelo diabo e foram para o inferno. E vemos ainda o Alceu Valença quando canta o seguinte: tu vens numa manhã de domingo, né? Eu estudo teus sinais porque um anjo sussurrou no meu ouvido. O que quer dizer isso? Tentar fazer uma parte aqui bem rápida. Antigamente, os antigos diziam assim: eu sei de cor e salteado. Né? Cor vem do latim e quer dizer coração. Salteado porque Deus fala em forma de aspecto. Não assim como eu estou falando com vocês, palavra após palavra, e que dê para entender todas essas coisas. Então, todas as vezes que os antigos faziam aquilo que dava no seu coração, dava certo, porque Deus disse o seguinte: onde está o seu coração, ali está o teu tesouro, e o nosso tesouro está na orientação de Deus. Quando eles faziam as coisas pela mente, as coisas davam errado. Então, eles acreditavam que a sede do saber era o coração, por isso eu sei de cor e salteado. E podemos ver o seguinte: quando nós nos arrumamos, queremos sair, programamos um passeio e chega na hora, temos uma tristeza no coração e perdemos a vontade de ir, sempre vem o inimigo sussurrando nos nossos ouvidos ou pela boca de alguém dizendo: deixa de ser bobo, rapaz, vai lá, que isso? Se nós formos, vamos nos dar mal. Se não formos, ficaremos bem, dará tudo certo e falamos: pô, ainda bem que eu não fui lá. Mas o diabo vai contrapor isso aí dizendo o seguinte: isso é intuição, você teve uma intuição. Sua intuição é muito boa, você teve um sexto sentido. Nós não tivemos intuição nem sexto sentido, foi um aviso de Deus. Né? E voltando à questão do Alceu Valença, quando ele diz que tu vens numa manhã de domingo, domingo na etimologia da palavra quer dizer dia do sol. Então, ele não vem necessariamente no domingo depois do sábado, nem o domingo que antecede o segundo dia da semana, que é segunda-feira. Esse domingo se refere ao dia do diabo. E qual é o dia do diabo? O dia que Jerusalém vira a capital de Israel, construiu o terceiro templo, ele entrar no terceiro templo e se sentar no trono de Deus. Esse é o domingo, é o dia do diabo, porque domingo quer dizer dia do sol. E tendo o sol como marca do diabo,
então o anticristo vai usar essa prerrogativa de usar o sol como seu símbolo. Nimrod foi o primeiro reinado depois do dilúvio. Ele era filho de Cush e foi um rei que disse o seguinte: eu sou Deus, eu sou o Deus Sol. E o filho dele, que ele casou com a própria mãe, teve um filho chamado Tamuz. Tamuz era mau. Tamuz pendurava a cabeça dos seus oponentes num pinheiro para mostrar o que aconteceria com os seus oponentes. Então, Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual se usa o pinheiro como símbolo natalício. Né? Só que ali nós usamos, nós não, as pessoas usam as bolinhas da árvore de Natal como um enfeite. Mas, na época de Nimrod, o filho dele, Tamuz, que nasceu no dia 25 de dezembro, isso foi introduzido no cristianismo pelo imperador Constantino no ano, mais ou menos por volta do ano 303 depois de Cristo, quando ele fundou a Igreja Católica. Ele pendurava a cabeça de seus oponentes no pinheiro. Bom, amigos, então nós vemos também numa outra questão que o Brasil é um país abençoado, né? O Brasil é um país abençoado, está na bênção de Abraão. Por quê? Deus disse para Abraão: Abraão, quem te abençoar, eu abençoo, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. E eu darei a terra de Canaã, que quer dizer terra que emana leite e mel, né, como herança eterna para a tua descendência. Essa questão foi colocada para apreciação na ONU a primeira vez, não passou. Na segunda também não passou. Na terceira, quando Oswaldo Aranha, o brasileiro, era presidente da ONU, os votos terminaram empatados e Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva a favor do Estado de Israel. A Argentina lavou as mãos como Pôncio Pilatos, né? E vocês podem ver que o símbolo da Argentina na bandeira é o sol. Tem outros países que têm o sol, mas não estão nesse contexto. E, enfim, então nós já sabemos que o anticristo é o Papa Francisco, que diz que blasfemará contra o Altíssimo. Ele disse, numa entrevista em Nova York, que o sacrifício de Jesus na cruz foi um fracasso. Disse também que, numa reunião de Estado na ONU, que ele andava com duas coisas que o mundo não sabia, mas ele ia revelar. No bolso direito, o rosário para rezar muito, que é o terço, e no bolso esquerdo, um livrinho onde ele anotava o fracasso de Deus contra a humanidade. Olha que blasfêmia, né? Entre outras coisas, né? Ele disse também que os homens não devem andar muito próximo de Deus, nem próximo de Jesus, que isso vai ser prejudicial ao homem. Por que ele diz isso? Porque o diabo sabe que aqueles que andam próximo de Deus e próximo de Cristo têm a marca da promessa. A marca da promessa é a marca de Cristo. E é muito fácil identificarmos-nos uns aos outros quando olhamos pelo semblante, pelo comportamento, enfim. Sabemos que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, mas o diabo também sabe, né? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Os asseclas do inimigo, do anticristo, do diabo, né? Eles têm a marca do sol, né? Eles têm a marca do sol, que é a marca do anticristo. Eles estão em trevas. O sol é só um símbolo. Eles estão em trevas, mas as trevas não tendo comunhão com a luz, então logo eles reconhecem e vão perseguir todos aqueles que têm a marca de Cristo. Tá certo? Então, amigos, né, essa é a questão para ficar bem esclarecido quem é a besta encarnada. Transformar o nome do João Paulo II, Ioannis Pavlovich II, em algarismo romano através do idioma alfanumérico, que é o latim. E a marca do anticristo é o sol. Pode ver que quando se levanta o ostensório, né, que é a cruz com o sol em volta e uma hóstia no meio, ali já está falando, tem um sol no meio, aquilo é um culto pagão. Os cristãos católicos não sabem disso, nem conhecem essa história. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância e é um fato que haverá muitos católicos cristãos verdadeiros que serão salvos, como haverá também muitos protestantes cristãos verdadeiros que serão salvos. Para Deus só existe duas igrejas, a fiel e a infiel.
E aqueles cristãos verdadeiros farão parte dessa igreja fiel que não tem denominação, é basicamente uma igreja virtual, porque nos unimos no corpo de Cristo sem mesmo nos conhecermos uns aos outros. Aquele abraço, se inscrevam, não esqueça de deixar aí um sinal de positivo ou negativo, e eu falarei sobre vários assuntos bíblicos em outros vídeos. Porque Deus disse para os apóstolos, quando perguntado por que falava em parábolas, porque a vós outros é dado conhecimento, e a vós é dado conhecimento e a vós outros não é dado conhecimento. Então, as histórias bíblicas não são só porque são, as parábolas não são só porque são. Elas têm um objetivo nas entrelinhas e que as pessoas às vezes não conseguem alcançar. Nós ainda falaremos isso em outros vídeos. Aquele abraço e deixe também seu comentário. Bye, bye.